Olá, boa noite. Eu sou a Michele Godas, do Instituto Quenem, e vamos conversar hoje a respeito dos mitos da mediunidade. Sejam todos bem-vindos e vamos entrando para a gente começar esse bate-papo de hoje. Olha, Dona Andréia está online. Amanhã eu acho que é aniversário de alguém, né, Déia? Olha, Dona Andréia está online. Então vamos entrando. Oi, papai, oi, mamãe, oi, cunhado. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô vivendo dias de cabelo rebelde. Mitos da mediunidade. Sejam bem-vindos. Sim, ideia! Amanhã tem nível! Uhul! Adoro! Vamos entrando. Os mitos da mediunidade. Hoje nós vamos falar sobre os mitos da mediunidade. E aí, né, ninguém me passou pergunta nenhuma lá no coisa, então nem no Facebook, nem no Insta, então eu vou falar o que eu quiser hoje. E aí? Espero que eu consiga tirar todas as dúvidas. Certo? Vamos entrando então? Davi! Que bom te ter aqui. A gente precisa fazer uma live nós dois, hein? Vamos colocar fogo nessa live, eu e o Davi. Boa noite, Má. Carolzinha, e como está o bebê lindo? Conta pra mim. Davi, fala aí como que tá o Rio de Janeiro. Virou mesmo carioca? Ou ainda é paulista? Conta pra gente. Muito bom te ter aqui, mano. Lindo demais, pois é, sempre. Boa noite, meus amados. Hoje nós estamos com a nossa família de Reiki bem reunida. Tô bem feliz de ver todo mundo aqui. Tudo bem, Davi, não precisa voltar para Sampa, a gente vai te visitar no Rio. Falando pode nisso, deixar. essa semana teve uns posts do curso de Reiki que o Davi tava lá em Camanducaia ainda. É verdade, Davi. Olha, o Facebook às vezes dá aqueles remembers daquelas fotos e tinha uma foto sua lá de quando você fez o curso de Reiki. Foi lá em Camanducaia. Lá em Camanducaia. Não sei se chegou a ver. Eu cheguei a compartilhar lá no Face. Vamos lá então? Então vamos falar a respeito dos mitos da mediunidade? Vamos falar primeiro assim, vamos alinhar. Antes de eu começar as polêmicas, porque hoje é o dia da polêmica, aquilo que eu falei para vocês, certo? Então vamos lá. O que é médium? Todos nós somos médiums, certo? Todos nós apresentamos aspectos mediúnicos e aspectos anímicos. Nós falamos disso ontem, que são coisas totalmente diferentes, mas que estão interligadas. Belezinha? Então tá bom. Aspectos anímicos, aqueles que têm a ver com o médium. Aspectos mediúnicos, aqueles que têm a ver com os espíritos. Tudo bem? Em alguns momentos eles se cruzam. Quando nós temos, na verdade, quando o médium é inconsciente, é só um aspecto mediúnico. Quando ele é semiconsciente ou consciente, aí nós já temos um aspecto anímico com mediúnico. Certinho? Foi isso que a gente conversou ontem. Quem esqueceu, entra lá no nosso canal do YouTube, acessa lá os nossos vídeos que estão absolutamente todos lá. Mas hoje eu queria falar dos mitos. O que é mito? O que as pessoas falam por aí a respeito de mediunidade? Então, assim, respira fundo se eu falar alguma coisa que pegou no teu calcanhar de Aquiles. E aí vamos fazer o seguinte, eu vou falar a respeito, eu separei 9 mitos para a gente conversar. Se por acaso, depois dos 9, você tiver algum ainda que você tiver dúvida, deixa para fazer a pergunta na hora que eu falar, galera, terminei, manda as perguntas. Vamos fazer assim hoje? Vamos combinar desse jeito? Então tá bom. Vamos lá, para o primeiro grande mito da mediunidade. Todo médium é espírita e confiável. O que vocês acham disso?
Isso é verdade ou é mentira? Todo médium, ele é espírita? Todo médium é confiável? E todo médium, será que é mesmo? Vamos lá? Claro que não. Primeiro, que a mediunidade não está linkada a uma questão espírita, não está linkada a uma questão religiosa. Todos nós somos médiums. Todos nós somos seres que carregamos este dom que é a mediunidade. Para a gente ser médium, o que a gente precisa? Cérebro, ou seja, os 5 corpos unidos. Isso mesmo, mentira, não tem nada a ver. Ser médium só significa estarmos vivos. Primeira coisa é essa. É confiável? Todo médium é confiável? Claro que não. A mediunidade está linkada a uma questão quê? Moral, a uma questão ética, uma questão de conhecimento. Então, tem médiuns que são confiáveis e outros não são confiáveis. Por isso que mediunidade não é brincadeira. Montar uma tendinha e abrir uma portinha lá e falar assim, vem cá que eu sou uma vidente famosa, ou vem aqui que eu vou desvendar todos os mistérios da sua vida. Isso é muito perigoso, porque, na verdade, esse ser pode estar mistificando. Lembra o que é mistificação? Usar da desculpa que está trabalhando com seres justamente para ganhar benefícios a respeito disso. Certo? Então, tá bom. Então, para ser médium, não precisa nem ser espírita, não precisa necessariamente ser confiável. Médium somos todos nós. Fechadinho esse? Acho que esse tá bem tranquilo, né? Esse não tem tanta polêmica desse jeito. Porque geralmente se você chegar para alguém que fala assim, eu sou médium, a pessoa fala assim, mas você é espírita? Porque já tá meio que linkado, parece que uma coisa tem a ver com a outra. Tudo bem, mas agora a gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom? Os espíritos só falam a verdade? E aí? Verdade ou mentira? Os espíritos só falam a verdade? Eu vou te fazer a mesma pergunta. Você só fala a verdade o tempo todo? Lógico que não. Os espíritos, eles não falam a verdade o tempo todo. Muitos espíritos, eles estão ali fingindo ser algum tipo de ser, ou fingindo ter uma certa intelectualidade, ou fingindo ter um grau de evolução que não necessariamente eles possuem. Então, essa história que todo espírito é evoluído e fala a verdade, isso é uma grande mentira, não é verdade, gente? Não é assim. O espírito, o que ele vai dizer tem que estar alinhado com o grau de evolução dele. E aí, existem espíritos que a gente até brinca, a gente chama de marmoteiro, né? Que ali fala qualquer coisa para enganar as pessoas, para ter um ganho pessoal ou mesmo para poder prejudicar outras pessoas, certo? E aí depende o grau, ou é uma obsessão simples ou é uma fascinação. Lembra que eu falei sobre fascinação? Quem não lembra, volta lá semana passada, porque fascinação é uma obsessão muito, muito séria e é exercida muito e o tempo todo, mais do que obsessão simples, mais do que a gente pensa. Beleza, então? Estamos livres deste? Então, os espíritos nem sempre falam a verdade e às vezes eles contam uma mentirinha assim e sempre com o intuito de ganhar alguma coisa a respeito disso, ou ao menos prejudicar a gente. Então, o mais importante na hora que a gente está ouvindo um conselho espiritual é a gente racionalizar a respeito disso, é a gente parar e pensar se aquilo que a gente está ouvindo faz sentido ou não. Talvez você me diga, mas como que eu vou saber? A gente sente, não sente? Praticamente o tempo todo. Seu cabelo tá mexendo no microfone, tá chiando. Ai, desculpa aí, gente. Acho que agora foi? Foi. Foi. Então tá bom. Beleza, então? Ótimo, fechamos. Vamos lá. Terceiro mito. Médium não precisa estudar. Os espíritos lhe ensinam tudo. Eu tenho horror deste terceiro mito. Que história é essa que a gente não precisa estudar?
Um bom médium, ele deve estudar e estudar muito. Para quê? Para ele não virar um fantoche na mão dos seres espirituais. Porque assim como aqui no nosso planeta nós temos seres de vários graus de evolução, no plano espiritual nós também temos isso. Então nós estamos sujeitos, né, a fazer esta comunicação com seres de menos evolução ou com seres de mais evolução. Isso tem a ver com o grau do médium. Quanto mais evoluído o médium, provavelmente os seres que vão se linkar a ele para dar essa comunicação são seres também evoluídos. A não ser, claro, quando é um trabalho de desobsessão, e aí é algo bem à parte, é um outro momento, é uma outra coisa. Então, estudar sempre o quê? Tudo! Eu sou a favor de estudar absolutamente tudo. Vamos estudar física quântica para a gente entender a diferença entre energia, entre frequência. Vamos estudar espiritualismo, vamos estudar os vários tipos de religião. Vamos abrir a mente, porque na verdade tudo é uma coisa só. Ela pode ser contada de várias formas, mas a verdade é uma só. Então, quando a gente lê vários aspectos de várias religiões, nós conseguimos também abrir a mente e conseguir captar onde tem ali naquela informação uma verdade absoluta ou, na verdade, informações ali que são, na verdade, animismos, ou seja, produção intelectual do médium que escreveu aquele texto. Por isso é importante a gente tirando a dúvida. Então, estuda um pouquinho de budismo, vai estudar espiritismo, vai estudar várias linhas espiritualistas, vai estudar cristianismo, enfim, estude, se encha de conhecimento, porque é muito, muito importante, muito importante. Como que é? Sempre tive esse pensamento de abrir conhecimento sobre as religiões. Pois é, eu também sou desse jeito. Quem me conhece sabe que eu estudo absolutamente tudo, porque na verdade tudo é a mesma coisa. Pode ser dita de várias formas, mas tudo é a mesma coisa. Então, assim, por favor, se você trabalha qualquer aspecto mediúnico e se você assistiu a aula de ontem, você sabe que você sim trabalha algum aspecto mediúnico. Sendo assim, estude, estude, estude. Para não falar besteira, para não fazer besteira e para não sair por aí dizendo que você, olha, eu sou um médium super evoluído. Até porque quem diz ser, já falta um grande aspecto aí, que é a humildade. Então ainda não é, né? Beleza? Vamos lá. Quarto mito. Toda pessoa que tem alguma percepção mediúnica precisa desenvolver a sua mediunidade. Preste atenção nisso. Toda pessoa que tem alguma percepção mediúnica precisa desenvolver mediunidade. Essa frase me causa horror. Por quê? Vamos lá. Toda pessoa que tem alguma percepção mediúnica, todos nós temos percepção mediúnica. Nós sonhamos, nós temos intuição, nós temos visão. A gente tem várias coisas o tempo todo acontecendo. Muitas vezes de uma forma anímica, mas a grande maioria das vezes de forma mediúnica. Então, todos nós temos a expressão da mediunidade. E aí, a minha grande pergunta é a seguinte: o que significa raios? Né? O que significa desenvolver-se mediunicamente? Eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso. Quando alguém chega para mim e me pergunta, Mi, eu preciso me desenvolver mediunicamente? Eu fico pensando, o que será que significa isso? Porque desenvolver mediunicamente, para mim, é estudar a sua mente, é estudar o seu sentir, é desenvolver a sua inteligência emocional, é fortalecer os seus corpos para que eles estejam em entrelaçamento quântico, para que você consiga ser a melhor versão de você mesmo. Isso
é desenvolver a mediunidade. Desenvolver a mediunidade não é estar em um centro espírita, não é fazer um cursinho de desenvolvimento mediúnico. Isso pode até ajudar, mas desenvolver-se mediunicamente não é isso. E você vai se desenvolver mediunicamente naturalmente, na vida, vivendo. Se você estuda, se você é uma boa pessoa, se você trabalha o bem, se você trabalha a caridade, se você está sempre em prol do outro, é claro que naturalmente você vai se desenvolver mediunicamente. Isso não significa que você vai se transformar em um vidente ou em um... não, e vai começar a incorporar por aí, ou vai começar a ouvir coisas. Não. A mediunidade, lembre-se disso, todos esses aspectos, né, como vidência, incorporação, premonição, são aspectos de um grande todo. E quando esse grande todo se junta, não há necessidade que uma das partes se sobressaia. Então, quando você chegar no ápice do seu desenvolvimento, nada disso vai pular, né? Nada disso vai saltar aos olhos. Você não vai ter um aspecto só evoluído. Você vai ser evoluído em todos os pontos. Entenderam isso? Entendeu o que é mediunidade de verdade? Mediunidade é alcançar o ápice do entrelaçamento dos seus 5 corpos e fazer com que isso trabalhe em seu favor e em favor da humanidade. Ok? Fechado esse mito? Ótimo! Bom médium, quinto. Bom médium é aquele que recebe os espíritos com mais facilidade. Bom, receber espíritos com facilidade, vamos pensar um pouquinho nisso? Esse tipo de mediunidade, né, que é a incorporação, é somente um aspecto da mediunidade. E eu vou dizer para vocês, eu que estudo há tanto tempo a mediunidade, é um aspecto que nem é tão importante desse jeito, tá bom? Incorporar, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa incorpora, uau, nada, não tem nada a ver. Muitas vezes uma mediunidade de inspiração, uma psicografia, né? Ela é muito mais importante do que um médium de incorporação, tá? Eu até brinco, e aí me desculpem quem for médium de incorporação, mas eu falo para mim mesma, porque eu tô no meio disso, a gente é peão de obra, a gente tá ali, ó, trabalhando, tá? E não tem nada de nobreza nisso, não. Nós estamos a serviço, tá? Então, se você é um médium de incorporação e se acha, né? Coloca o pezinho no chão e perceba que você está emprestando, teoricamente, né, o seu corpo para trabalhar em nome do bem. Então, não tem nada de fantástico nisso, não. É só mais um aspecto. Incorporar com facilidade significa isso? Significa que incorporar em qualquer lugar? Se você incorpora em qualquer lugar, na verdade, te falta disciplina espiritual, te falta uma orientação espiritual. Outro dia me falaram assim, porque eu estou incorporando em casa. Isso é um grande erro. Para ter um trabalho mediúnico é necessário ter uma preparação, é necessário que tenha um lugar preparado para isso, uma egrégora, um ambiente propício para o trabalho. Gente, esse tipo de trabalho de incorporação, de psicografia, esses aspectos mediúnicos, né, essas conexões com os espíritos devem ser feitos de uma forma muito responsável. Isso não é brincadeira. Por quê? Porque um ambiente que não está preparado é um ambiente no qual pode entrar mentores e pode entrar obsessores. E dentro das categorias de obsessores tem os zombeteiros, tem magos negros, ou seja, tem um bando de serzinho aí que tá afim de atrapalhar. Tanto que tem um ditado que diz, né, onde tem uma pessoa acendendo uma vela, existem 10 tentando apagar.
no mundo mediúnico é exatamente assim. Então, o que você pode fazer de expressão mediúnica no seu lar? Certo? Vamos falar disso um pouco rapidinho? O que a gente vai falar mais disso amanhã, mas bem rapidinho. Uma oração, o evangelho no lar, isso já é muito, muito, muito. Não preciso incorporar para que o meu mentor fale comigo. Eu não preciso psicografar para ter contato com Deus. Eu não preciso de nada disso para me conectar com o Pai. Tudo isso já acontece comigo aqui e agora. Então, prestem atenção nisso e tomem cuidado para não entrar nessa armadilha. Então, vamos lá. 6º mito. Para obter uma mensagem de um ente querido desencarnado, basta procurar um médium. Isso é a psicografia. Então, o ente querido seu morreu, você busca um médium e você diz o seguinte: eu quero uma mensagem de fulano, certo? E aí, de repente, você recebe uma mensagem. É isso? Não. Depende muito, depende do grau da evolução do ser que acabou de falecer, depende do grau de evolução, de como que foi o desencarne, do tempo de desencarne. A coisa não é tão simples assim. A gente tem um período de adaptação pós-desencarne, assim como tem um período de adaptação aqui, quando nós incorporamos, quando nós voltamos para este corpo. Eu quero que vocês pensem que o desencarne é assim como o nascimento, né? Então, quando a gente nasce aqui, as pessoas choram de emoção porque nós estamos nascendo, né? E quando nós morremos, as pessoas choram porque nós morremos. No plano espiritual é a mesma coisa. Quando nós saímos de lá eles lamentam a nossa vinda, mas aqui nós somos recebidos com alegria. Entendem isso? Então, o plano espiritual não é bagunçado desse jeito, não é assim que funciona. Então, quando a gente fala dessa questão de psicografia, tem toda uma ordem, então não adianta. Se você acabou de perder um ente querido, tenha paciência, se conecte. Se for necessário a esse ente querido te mandar uma mensagem, ele vai mandar, tá? Mas se conectem a ele com amor, e o amor já é uma grande mensagem, já chega para você. Fiquem tranquilos a respeito disso. Vamos lá. 7º, a mediunidade serve para convencer os incrédulos das verdades espirituais. E aí? É só para isso que serve a mediunidade? Para eu provar para o outro que realmente existem os espíritos? Bom, talvez bem lá atrás, mas muito, muito, muito tempo atrás, até antes mesmo de Kardec, até mesmo antes das mesas girantes de Kardec, talvez isso fosse verdade. Os fenômenos físicos aconteciam, os fenômenos mediúnicos físicos aconteciam lá atrás, sim, para despertar a nossa atenção a respeito da existência da mediunidade. Mas hoje não é mais assim. Hoje essas expressões são inclusive muito sutis, e quanto mais sutis, maior o grau de evolução desses seres. A questão não é essa. A questão é o seguinte: a gente tem que, quando a gente pensa nessa história de convencer ou não, antigamente se precisava disso para convencer. Hoje a mediunidade, ela nos serve como grande mestre, ou seja, como grande aprendizado. Ela vem para nos ensinar, ok? A Alzira está com uma dúvida aqui. Numa psicografia, a pessoa demora para incorporar? Alzira, ela perguntou se na psicografia se demora para incorporar. Então, depende do tipo de psicografia. Lembra que eu falei ontem dos tipos de psicografia? Se for uma psicografia que a gente chama inconsciente, no qual, né, somente o ser toma conta do médium e esse médium escreve, depende, não tem tempo ou não de incorporação. Isso tem muito a ver, na verdade, com o grau de evolução do médium, do grau de afinidade do médium com o espírito que está ali trazendo aquela informação. Quando é uma escrita semi-mecânica, no qual
o médium está consciente, né? E o braço dele ali só que escreve, é um outro tipo, e aí depende também. Agora, e tem aquele que é por inspiração, e aí, na verdade, não tem incorporação. Então, tudo depende, mas o que eu posso dizer de uma forma geral, que quando a gente fala de psicografia e quando a gente fala de prova mediúnica, tem muito a ver com a evolução do médium e da evolução do espírito que traz a mensagem, tá? Mas essa coisa de velocidade, demora ou não para incorporar, como é isso? Isso tem muito a ver, na verdade, com a estrutura do médium, da estrutura física do médium e da afinidade que ele tem com o espírito que ele vai trabalhar, certo? Isso é muito importante a gente trazer. Então, assim, a mediunidade, ela hoje não existe para eu provar para alguém. Então, se alguém chegar para você e falar assim, eu não acredito em espírito, incorpora aí o teu mentor para eu ver se é verdade. Ou se não, fala para o teu mentor me falar coisas para eu ter certeza que existe isso que você está falando. Gente, pelo amor de Deus, a gente não precisa mais disso. É aquela coisa, se você acredita, legal. Se você não acredita também, respeita o outro, né? Respeita o momento do outro. Isso é importante. Toma cuidado. Não faça isso com você, não faça isso com o outro. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. 8º mito. Uma vez que desenvolvi a mediunidade, não tem mais retorno. E aí? É verdade ou é mentira essa frase? Essa eu quero ouvir a participação de vocês. E aí? Essa frase é verdade ou é mentira? Uma vez que eu desenvolvi a minha mediunidade, não tem mais retorno. Quem participa disso comigo aí? Quem me fala alguma coisa a respeito disso? Famosa, mas mentira? Eu não sei, eu acho que essa frase tem uma pegadinha, Cris. Eu acho que ela tem uma grande pegadinha. Sabe qual que é a pegadinha dessa frase? É mentira também, Dé? Você também acha que é mentira? E aí, Mel? É mentira ou é verdade? Ó, já que ela quer participar. E aí? Quem mais? Quem mais? Vamos lá. Por que é mentira? Vamos participar, gente. Vai. Hoje eu falei que ia ser algo mais interativo, para não ficar falando sozinho. Sério, Ti, você também acha que é mentira? Então tá bom. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Não tem mais retorno é porque não podemos evoluir. Isso aí, Cris. Isso aí, Pri. Exatamente. Quando a gente fala de mediunidade, eu tô falando de um aspecto de desenvolvimento. E uma vez que eu aprendi, uma vez que eu ensinei, uma vez que eu peguei eu trouxe essa habilidade para mim, eu não tenho como evoluir, eu não tenho como desaprender isso. Então, se eu evoluir um ponto específico do meu corpo, na minha mente e dos meus corpos, eu não tenho mais como evoluir. Mas é mentira no sentido de você trabalhar no centro, por exemplo. Pera um pouquinho, calma. Isso aí essa daí você já tá pulando o meu próximo mito. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: uma vez que eu desenvolvi minha mediunidade, ela vai continuar, sim, desenvolvida em mim. Eu vou continuar, sim, trabalhando em nome dela, em meu nome. E isso é extremamente positivo. Não dá pra gente, se eu dou um salto em nome da minha evolução, eu não tenho como voltar atrás disso. Na verdade, ele é extremamente importante. Se eu desenvolvi um aspecto, é claro que eu não vou perder esse aspecto. Mas aí, o que vocês estavam confundindo é com o mito número 9. E qual que é o mito número 9? Os espíritos castigam quando você para de trabalhar com a sua mediunidade? É essa que vocês estavam confundindo. Era essa a minha pegadinha. Quem me conhece sabe que eu adoro colocar umas pegadinhas no meio disso. E aí? Uma vez que você se desenvolveu no centro espírita e você começou a psicografar, ou começou a incorporar, ou começou a trabalhar com cura, e de repente, mais do que de repente, você cansa de tudo isso e resolve não fazer mais nada, os grandes espíritos maléficos, né, porque só pode ser maléfico para fazer uma coisa dessa, vão te castigar. Sua vida não vai mais andar. Tudo de errado vai acontecer. Você vai adoecer. Isso é claro que é mentira. Claro que é mentira.
Quem falou isso para você é um grande marmoteiro, é um grande mistificador. Ele está falando aquilo para colocar controle e medo na sua vida, porque na verdade nós seres humanos nós somos controlados pelo medo. E é isso que ele está fazendo. Gente, claro que não! Mediunidade ele é um aspecto único, é um aspecto seu, você tem teu livre-arbítrio, você escolhe trabalhar ou não em nome dela, até porque eu não preciso estar em uma igreja, eu não preciso estar em um templo, eu não preciso estar em lugar nenhum para desenvolver a minha mediunidade. A minha mediunidade ela é desenvolvida todos os dias e a todos os momentos. Todos os momentos eu estou conectada com isso, né? Então, é verdade, eles usam isso, na verdade, para não perder os seus médiums. E que besteira isso, né? Então, assim, lá no nosso instituto, no nosso trabalho espiritual, assim, ó, tá assim de médium trabalhando. E eu tenho certeza, tem vários deles aí me ouvindo, né, e assistindo a gente, e eles sabem que lá o nosso lema não é esse, não é pelo medo, não. Bem ao contrário, tá? Bem ao contrário, eu acredito num outro lugar, eu acredito numa outra coisa, que é o seguinte: vá conhecer, vá estudar, porque tem um outro mito. Qual que é o mito? Se você frequenta uma casa, você não deve frequentar outra. Se você vai trabalhar em uma casa, você não pode nem conhecer uma outra casa espírita. Porque vai que a outra casa espírita te recruta espiritualmente, te faz alguma coisa para você ficar preso lá. Pelo amor de Deus, né, gente? Quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? A gente está se colocando numa posição no qual nós não temos controle a respeito nenhum de nós mesmos. Nós estamos nos colocando ali lá embaixo, e na verdade não, nós temos um controle absoluto a respeito de nós. Então o fato de você estar indo num centro e cansou daquele centro, ou teve alguma desavença, né? Então não tem problema. Aí você fala assim, mas aí não daria choque de egrégora? Gente, vamos falar de egrégora? Que é importante? Vamos lá, o que é choque de egrégora? O que é uma egrégora? Egrégora é um conjunto de espíritos que trabalham dentro da mesma frequência e através de uma mesma energia, certo? Ok. A egrégora ela tem graus de evolução. Então, existem egrégoras altamente evoluídas e egrégoras não tão evoluídas dessa forma. O fato, vamos supor, vamos dar um exemplo de dois lugares diferentes. Não estou falando de grau de evolução, estou falando de egrégoras diferentes. Então, eu vou lá, frequento um centro kardecista, vou lá na Federação Kardecista, super mega clássica, certo? Ou frequento a Aliança Kardecista, só quero colocar uma coisa bem clássica, tá? Beleza. E aí eu frequento lá o Centro Xamânico Pena Branca, beleza? Concordam que são duas egrégoras totalmente diferentes? Tá, totalmente diferentes, certo? Mas se as duas egrégoras trabalharem dentro da mesma frequência de amor e de respeito, não vai ter choque de egrégora. Isso não vai acontecer. Você não vai acontecer nenhum mal com você. Se fosse desse jeito, eu estaria mortinha, estirada no chão. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu vou sim num centro de Umbanda, eu vou sim em centro de Candomblé, eu vou numa igreja evangélica, eu vou numa igreja católica, eu vou num centro xamânico, eu gosto do ritual Wicca, eu frequento o nosso trabalho de Reiki. Para mim, tudo que está em nome de Deus e trabalha em nome da luz, tá ok. E essa é a egrégora que eu sigo. Entenderam isso? Essa história de egrégora? Não tem problema isso. O que pode chocar é se você vai num lugar que tem uma egrégora muito baixa, que trabalha com espíritos muito ruins, muito baixos, e você vai num lugar de luz, de uma outra luz, e você pode sentir a diferença. Entenderam isso? Tá? Se você se sente bem no lugar e é bem acolhido, você não vai deixar de frequentar o lugar. Claro que não vai deixar de frequentar. Você pode até ir conhecer outros lugares, é interessante a gente conhecer vários.
e ver, até para conhecer, até para a gente não entrar naquele lugar de julgamento, né? De, olha, o meu centro é o melhor, ou a minha igreja é fantástica. Até para a gente sair um pouquinho deste lugar, né? O que importa, na verdade, é justamente você estar conectado com o teu trabalho, conectado com a verdade deste lugar. E é isso que tem que fazer a diferença. Então, tomem cuidado para não ficar presos nesses lugares que as pessoas ameaçam as outras, né? Outro dia eu ouvi uma coisa de um médium e eu fiquei assim muito triste com essa informação. Eu orientei ele a ler um livro do Robson Pinheiro. Eu gosto muito do Robson Pinheiro, tá? Eu acho que ele tem uns livros bem legais, assim. Eu pedi para ele ler um livro do Robson Pinheiro. Ele disse assim: Michele, eu não posso ler este livro. Eu preciso pedir permissão para o pai da casa onde eu frequento para eu poder ler este livro. Eu fiquei extremamente triste. A palavra foi essa, foi tristeza. E por que eu fiquei triste? Porque essa pessoa está perdendo o seu livre-arbítrio. Ela não se sente à vontade de ler um livro. Entenderam a gravidade disso? Entende o quanto é importante estarmos com a mente aberta e estudarmos e entender o lugar aonde estamos frequentando, entender que esses mitos, na verdade, nos prendem. Porque, na verdade, a mediunidade é o oposto de tudo isso. A mediunidade é chegar ao ápice da sua evolução de consciência, a sua evolução dos seus corpos, para que você consiga olhar para todas as religiões e enxergar uma só coisa, enxergar Deus trabalhando em cada uma delas. Para que você consiga sentar na frente de um preto velho e receber um conselho, ou ir até uma igreja evangélica e ouvir um pastor, ou ir até, enfim, não importa onde, mas simplesmente poder se conectar com todas essas verdades ditas de formas diferentes. Então, amores, prestem atenção, questionem as coisas. Então, assim, a mediunidade, tudo aquilo, né? A natureza ela é muito sábia. Tanto que as flores na natureza, as plantas que são mais vermelhas, amarelas, essas plantas mais chamativas, são as mais venenosas. E na mediunidade eu tenho o costume de dizer uma coisa, e as pessoas ficam meio assim quando eu falo, mas é verdade. O bem anda de pantufas e o mal anda de tamancas. Toma cuidado, aquilo que chama muita atenção, aquilo que tem um componente muito egóico, aqueles lugares muito proibitivos. Coloquem atenção nisso, porque tudo aquilo que te impede de ser a melhor versão de você mesmo, com certeza é mito e com certeza é mentira. Se eu acredito que um mentor, eu estou trabalhando com um mentor numa casa e eu estou fazendo um trabalho ali de cura, ou um trabalho de psicografia, um trabalho de incorporação, por algum motivo eu resolvo não trabalhar mais naquele lugar. Você acha de verdade que um mentor de luz, porque se ele trabalha comigo em nome de um trabalho de caridade, ele possui luz. Você acha que esse ser de luz vai te castigar porque você simplesmente resolveu não trabalhar mais naquela casa? Você acha que se ele precisar, se ele estiver alinhado com o teu propósito de vida, ele não vai achar uma outra forma de você praticar esta cura? Ou vocês acham que para você praticar uma cura, você precisa estar incorporado, ou você precisa ter que alguém esteja deitado numa maca, que você precise de todo um ritual? Você é um ser divino e você exerce essa cura e essa mediunidade a todo momento. Quando você abre os olhos, quando você pensa, quando você fala, em todos os momentos da sua existência, você está trabalhando a sua mediunidade. Tragam a atenção para esse ponto. Eu exerço a minha mediunidade todas as vezes que eu tenho um paciente na minha frente, porque eu me conecto a ele com todo o amor do meu coração. Então,
tragam atenção nisso. Aprendam que o amor está na simplicidade. O amor está nas pequenas coisas, E isso é muito importante. Tudo bem? Nós temos pouco tempo, porque o Rolando já fez aquele sinal que é assim para mim. Mas aí a pergunta é o seguinte: tem mais alguém aí que quer falar alguma coisa? Que quer trazer algum mito? Aproveita, rapidinho, porque ó, o chefe aqui já tá fazendo assim pra mim. Tem alguém no Face? Não? Não. Então é isso, gente. Acabaram-se os mitos? Entendemos como funciona a mediunidade? Entendemos que a expressão da mediunidade ela é feita com amor e sem castigo? E que se tem alguém que está te ameaçando alguma coisa, tem coisa errada? Entenderam isso? Os anjos, Bartira, a gente vai falar semana que vem, tá? A semana que vem eu vou falar de todos, a gente vai falar das categorias dos seres e de todas essas, de como invocar cada um deles, inclusive os anjos, tá bom? A Alzira está perguntando, Michele, você vai falar sobre cirurgia espiritual? Eu vou falar sobre cirurgia espiritual. Eu vou falar sobre cirurgia espiritual no momento em que a gente fala dos graus de espírito, tá? Semana que vem, quando eu for falar dos espíritos, eu vou falar, mas eu vou dar uma adiantadinha em cirurgia espiritual. Eu falei em alguma live, eu não lembro bem qual foi, eu acho que foi quando eu falei de corpo vital, mas eu vou falar rapidinho o que é cirurgia espiritual. Na verdade, nós confundimos, existem dois tipos dessa mediunidade. Existe a cirurgia perispiritual e a cirurgia espiritual. São dois tipos, tá bom? Não é a mesma coisa. Na cirurgia perispiritual, porque quem perdeu a aula de corpo vital, né, que é o corpo perispiritual, volta lá e assiste porque é importante. Eu tenho a mesma representação física, eu tenho a representação perispiritual, certo? É a mesma representação. Então, quando um mentor, através de um médium, vai fazer uma cirurgia perispiritual, ele vai lá no perispírito e plasma, né? Ou tira uma doença que ainda não veio para o corpo físico, tá? Mas que já está reverberando no físico, ou seja, já está aparecendo sinais no corpo físico, mas ainda não apareceu, ainda não está totalmente no corpo físico. Ou o máximo que ele pode fazer é, ao manipular o corpo perispiritual, ele vai diminuindo a ação deste órgão doente no corpo físico. Isto é cirurgia perispiritual, certo? A cirurgia espiritual é quando essa cirurgia é feita na frequência. Que eu quero que vocês entendam assim: eu tenho uma célula física, uma célula perispiritual e uma célula frequencial, certo? A representante. Os chakras estão na célula vital, ok? Tá. Quando eu falo de cirurgia perispiritual, eu estou falando aqui, nessa célula. E aí, essa célula, quando eu mexo nela, eu reverbero para a célula frequencial e reverbero para a célula física, ok? E aí eu posso trabalhar esses fenômenos. Agora, quando eu falo de cirurgia espiritual, é quando eu vou lá na frequência e conserto a frequência antes mesmo desta doença aparecer no corpo vital ou no corpo físico. Ou até mesmo quando a pessoa está em fase terminal e não tem mais como eu fazer nada no seu corpo físico e no teu corpo perispiritual, nós fazemos a cirurgia espiritual para que se conserte essa frequência e a pessoa desencarnar na próxima vida, ela não traga a informação dessa doença e não desenvolva essa doença. Entendeu, Alzira, a diferença entre uma e outra? Tá? Então, o mito disso é o seguinte: existe cirurgia perispiritual e espiritual? Sim, existe. O que a gente tem que tomar cuidado, e aí pode entrar a marmotagem, é naquela coisa de cortar, arrancar pedaço, não dar ponto, porque assim, a matéria age sobre a matéria, perispírito sobre perispírito e frequência sobre frequência.
Então a gente tem que tomar um pouquinho cuidado com essas coisas muito que chamam a atenção. Lembra que o mal anda de tamancas. Tudo que é muito gritante, a gente tem que trazer atenção para isso. Se todas as doenças começam no corpo perispiritual, não são todas as doenças que acontecem no corpo perispiritual. As doenças, elas às vezes vêm do corpo físico, e aí, por vícios, bactérias, vírus, blá, 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 e vai imprintando isso no corpo espiritual, e aí sim, esses dois corpos adoecem. Se esses dois corpos ficarem muito tempo doentes, isso reverbera para o corpo espiritual e aí grava-se isso no corpo espiritual, certo? Mas existem muitas doenças que muitas delas a informação nós já trazemos de outra vida, que está lá no corpo espiritual e ela libera por algum gatilho físico esta informação para o corpo vital e o corpo vital imprime isso no corpo físico. E aí, isso depende dos gatilhos ou não, tá? Por isso que o Reiki é uma técnica muito, muito eficiente. E eu sou apaixonada porque justamente ele age em todos esses corpos, principalmente no corpo frequencial. Então, ele trabalha muito em cirurgia espiritual. Então, receber Reiki é praticamente fazer uma cirurgia espiritual todas as vezes, tá? Te respondi? Ótimo! Belezinha? Mais alguma dúvida? Porque ele já tá aqui pedindo para eu fazer oração pra gente encerrar. Daquelas assim, sem pressão. Sem pressão. Podemos então fazer. E assim, ó. Ficou alguma dúvida? Teve alguma pergunta? Depois que desligou a live, pensou, putz, eu podia ter perguntado isso? O Rô achou melhor colocar o que lá direto no YouTube, Rô? É isso a pergunta? Você acha melhor? Não, pode ser em qualquer lugar. Porque no YouTube ainda fica lá, dá para responder, né? Porque, então, assim, ó. YouTube, no Facebook, aqui no Instagram. Se ficar alguma pergunta, vai lá no YouTube, debaixo do vídeo, e deixa lá, porque aí eu respondo lá embaixo, que eu acho que fica mais fácil também, tá? Porque aqui eu acho que no IGTV não dá pra gente responder as perguntas, dá? Eu não sei, na verdade. Acho que no post dá. Mas é melhor lá no YouTube. Comenta aqui ou comenta no Facebook também. Vamos deixar lá reservado no YouTube, que fica mais fácil. E aí a gente consegue ir respondendo se tiver alguma pergunta, beleza? Ou se alguém tiver dificuldade, sei lá, de entrar no YouTube, alguma coisa, pode mandar no WhatsApp ou manda no nosso direct. Tudo bem? Beleza? Vamos lá fazer Vamos mandar Reiki para o nosso planeta, então? Então vamos lá. Um outro mito que é para trabalhar com energia eu tenho que estar presencial. Não, nós sabemos que dá para a gente enviar Reiki à distância e é isso que nós vamos fazer neste exato momento, certo? Então eu vou pedir para que os reikianos se conectem ao Reiki, aqueles que não são reikianos se conectem através do seu coração, tá bom? Vamos lá? Unidos em um só coração, em uma só voz, invocamos a presença de nosso Pai, a presença amorosa e compreensiva de nosso Criador. Que sua luz dourada de amor incondicional nos cubra neste momento. Que todas as confusões mentais, espirituais, emocionais, possam ser neste exato momento curadas. Senhor, sabemos do nosso tamanho e sabemos ainda que estamos em evolução, mas pedimos neste momento que tende piedade de nós e nos traga o conhecimento necessário para passar por tudo isso de uma forma serena, de uma forma amorosa. Acolhemos as nossas sombras e só por isso conseguimos acessar a nossa luz. Somos gratos
pela presença do agora e pela nossa vida. E nesse sentimento de gratidão, envolvemos o nosso planeta em uma grande corrente de amor, emanando energia para todos os hospitais, para todos os lares, para todas as pessoas que estão em desequilíbrio físico, emocional e espiritual. Senhor, nos permita ser agente de vossa cura. Que o nosso amor adentre em todos os lugares, até mesmo no núcleo de nosso planeta, envolvendo esses seres ainda pouco evoluídos, mas tão carentes de vosso amor. Que sua luz se faça presente em nossos corações. Que sua luz se faça presente em nossas vidas. Que nossos caminhos sejam prósperos, que as nossas mãos levem a cura e que de nossa boca as nossas palavras reverberem o seu amor. Que a verdade se faça hoje e sempre. Namastê. Gratidão a todos vocês. Quem perdeu alguma live e até teve alguma coisa que não ficou muito claro, vai lá no nosso canal do YouTube, acompanhe as nossas microaulinhas, porque todas elas vão te trazer para a compreensão do dia de hoje. É assim que eu construo conhecimento. Eu acredito muito que o conhecimento nos liberta e nos liberta dos nossos medos, das nossas inseguranças e das prisões que nós mesmos criamos. Quanto mais conhecimento, quanto mais você trouxer para você de verdade, eu tenho certeza que você vai ser a melhor versão de você mesmo. E eu acredito nisso. Amanhã, às 21h30, nós estamos reunidos para a gente encerrar esse assunto dessa semana. E a semana que vem, a pedido de vocês, nós vamos falar sobre todas as categorias de seres, desde nós, seres humanos, e as evoluções dentro disso, até anjos, arcanjos, demônios, elementais, e tudo isso que enche a gente de curiosidade e a gente até cai em alguns mitos. E nós vamos falar disso a semana que vem, certo? Um grande beijo e até amanhã às 21h30, certo? Senlu, vamos falar de avatares, certo? Desde que a Val e nem você me vejam azuis, hein? Bom, beijo, amores!